Vamos lá, gente. Dando uma olhada no relatório de vocês, principalmente nessa prática assim, de movimento linear, movimento unidimensional. Gente, dando uma olhada aí no relatório de vocês, principalmente no relatório de movimento unidimensional, eu percebi alguns equívocos que podem atrapalhar vocês bastante na hora de fazer a resolução da nossa provinha de sábado. Então, eu vou dar umas dicas aqui para vocês, dê uma olhada no que vocês fizeram e com isso eu acho que a gente fica tranquilo para a questão do que eu vou cobrar na prova, juntamente com o que eu passei sábado naquela folhinha, beleza? O que eu fiz? Eu peguei o roteiro da prática de movimento unidimensional, que é aquela prática que a gente pegou um plano inclinado, né, e mediu o movimento retilíneo uniforme de uma esferinha dentro de um líquido, né, dentro daquele tubinho com glicerina. E depois a gente mediu o movimento, eu peguei só a segunda parte, né, que é o que a gente mediu o movimento de uma esfera descendo no plano inclinado acelerado, que a gente mediu os tempos com o cronômetro, tanto com a esferinha descendo dentro do líquido quanto da esfera descendo solta no plano inclinado. Então, a primeira parte, né, que foi com a esferinha no interior do tubo, no meio viscoso, né, que ela com inclinação de 15 graus. O que eu fiz? Eu peguei dados de vocês, não peguei dados de alguém específico, e fui montando, respondendo as perguntas que tinham que estar respondidas no relatório. Algumas perguntas não foram respondidas de forma certa, outros nem responderam as perguntas. Ou responde as perguntas itemizado, ou faz um texto em que nesse texto tem que estar contemplado as perguntas. Então, o que acontece? O primeiro aí foi medido as posições e o tempo. A esferinha descendo no meio viscoso, o esperado é um movimento retilíneo uniforme. Quando o esperado é movimento retilíneo uniforme, o que acontece? O gráfico esperado é um gráfico de linha reta, pois um gráfico linear, pois um gráfico posição por tempo de um movimento retilíneo uniforme é linear. E a inclinação da reta do gráfico posição por tempo do movimento retilíneo uniforme é o que? É a velocidade do movimento. Aqui não faz sentido o movimento retilíneo uniforme falar de velocidade em cada instante, em cada ponto, porque ela é a mesma, o movimento é retilíneo uniforme. O que acontece? Eu uso os elementos do gráfico, né? Por exemplo, eu tenho o título, gráfico, posição por tempo, movimento uniforme, eu tenho posição por metro, tempo em segundos. Esses são itens que devem ter no gráfico. O que eu fiz? Eu peguei os pontos e fiz uma regressão linear, que é aquele quick fit linear, né? Esse ajuste lá no SciDays me faz a regressão linear. Essa regressão linear ajusta essa reta aqui em vermelho o mais próximo possível de todos os pontos. Com esse ajuste, ele vai me dar os termos, por exemplo, da função linear, né? Que é ax mais b, né? Uma função linear, que é ax mais b, em que a é a inclinação, né? O coeficiente angular, e b é onde que essa reta intercepta o eixo y. No nosso caso aqui, o b, esse valor aqui é zero, né, gente? Olha aqui, o valor está menor do que o próprio erro. E se a gente olhar aqui nossos pontos, a gente partiu do 0, 0. Então, aqui o b é zero, a interseção com o eixo y é no ponto zero. E essa inclinação é a própria velocidade do movimento. Então, a velocidade é quanto? 0,086 metros por segundo. Vamos dar uma olhadinha no que estava perguntando. Esse gráfico linear, qual o significado físico da inclinação da reta? Coeficiente angular. O gráfico é linear, igual a gente viu, e a inclinação da reta, igual eu falei, representa a velocidade desenvolvida pelo corpo. Determine a inclinação da reta entre os seguintes pontos. Ele quer a inclinação da reta entre o ponto 0 e o ponto primeiro medido, entre esse e esse, entre esse e esse, e esse e esse.
Devido à metodologia de medição, a falta de precisão que causa medir tempos com cronômetros, e é no olho, né, quando passava lá na posição 0,1, 0,2, se eu pegar de ponto a ponto aqui, a inclinação vai dar um pouco diferente. O que é a inclinação de um gráfico? É uma variação do eixo y sobre uma variação do eixo x, ou seja, uma variação, no caso aqui dos eixos de posição, sobre uma variação do tempo. O que é um delta, uma variação de posição, delta x, né? Posição sobre um delta t? É velocidade média. Então, ou seja, quando eu pego 2 pontos, eu estou calculando a velocidade média entre esses 2 pontos. Eu fiz aqui, né, eu dei o valor um pouquinho diferente, né, devido à imprecisão da obtenção de dados. E o valor mais correto da velocidade é o obtido pelo método de regressão linear, porque ele faz o ajuste entre todos os pontos. Ele faz um tratamento estatístico entre todos os pontos. Então, esses valores aqui é só para a gente ver que muda mesmo de ponto a ponto. Essa mudança ocorre devido à imprecisão da medição. Determine através do gráfico posição por tempo o módulo da velocidade da esfera. Igual eu falei, né, a regressão linear, ela me dá uma função y igual a x mais b. A regressão linear me dá os termos a e b, né, que são as constantes da função linear. Olha esta função e essa função, elas são análogas. Y é minha posição, né? A é minha velocidade e B é minha posição inicial. Como a gente já viu lá, B é 0, então minha posição inicial é 0 e minha velocidade vai ser igual à minha inclinação da reta, o termo A que eu acho lá. Então, olhando lá de novo, 0,087, né, arredondando, metros por segundo. Então, como que fica? Para me obter a função posição, é só substituir aqui. A minha função posição do movimento retilíneo uniforme é essa daqui. A velocidade achada, 0,86. Então, posição em função do tempo, 0,86 vezes o tempo.